e a Karen. Convido também a diretora da creche, Flávia. Convido ainda a presidente do Conselho Municipal de Educação, Rita. Convido também o engenheiro da Prefeitura Municipal, Felipe. Por fim, convido uma representante do Conselho Tutelar para integrar a mesa. Passo a palavra para a nossa prefeita para darmos início. Boa noite a todos. Tudo bem? Aqui dá um eco, hein, Serginho? Sim. Vamos lá. Pessoal, nós estamos hoje com 23 dias de governo. Tá dando muito eco aí? Eu abaixei um pouquinho, vamos ver. Alô? Melhorou ou não? Melhorou? Se der muito eco, a gente fala no... Vamos lá. 23 dias de governo hoje. Primeiramente, eu agradeço a Deus, a Nossa Senhora da Aparecida, por estar aqui, podendo representar vocês. Não está sendo fácil, está sendo uma tarefa muito árdua. Eu jamais pensei pegar a situação que eu estou pegando o nosso município. Vocês, alguns aqui devem ter acompanhado nas redes sociais sobre a situação da creche. E essa é a pauta hoje da nossa audiência pública. Muitos ficaram inconformados de ver a situação que os filhos se encontram. Quando teve a transição, eu visitei a creche e vi algumas irregularidades lá. E não acho correto a gente admitir isso. Nós não temos tempo hábil agora para fazer uma reforma e entregar para vocês, porque 23 dias de governo, tudo depende de uma licitação, tem toda aquela fase burocrática no município. E é muito fácil falar, mas tem dinheiro na conta. Realmente, nós temos 255, 234 no QESE. Tá. Tem uma média de 234 a 255 milhões para gastar com reforma. 2 milhões? Oh, desculpa, gente. Tem 2 milhões no QESE para gastar com reforma na creche, correto? Então por que em 23 dias você não fez essa reforma? Porque a gente precisa licitar. Isso não é fácil, a gente precisa de um projeto, é tudo muito burocrático, tá? Então eu estou vindo aqui hoje falar com vocês pais, porque eu tenho uma filha, eu sou mãe, estive como promotor na semana passada, e o promotor falou o seguinte, falou, Débora, a responsabilidade do município é sua. Então, você está sendo muito cautelosa em vir aqui, expor essa situação para nós, porém, vai de você ou não decidir a situação da creche, se nós vamos alocar as crianças lá ou não. No meu entendimento, não é o correto a gente alocar as crianças lá. Por quê? Tem paredes caindo, salas de aula com muito cheiro de mofo. Eu tenho certeza que muitos pais aqui me abordaram. Nossa, meu filho tem uma rinite que não sara. Então o motivo da rinite vocês já sabem. São salas com mofo, tá? As condições extremamente precárias. Quando chove, a água do pátio entra dentro das salas. As professoras que estão aqui podem confirmar isso, tá? Então não tem lógica. Hoje eu apresento então uma solução aqui para vocês e gostaria muito de ouvir também a opinião de vocês. Hoje nós temos 2 salões aqui em Serra Azul. Eu fui atrás do Padre Manuel e o Padre Manuel emprestou para nós o salão paroquial. Porém o salão paroquial ele tem 4 salas e hoje a creche tem 9 salas. Então não daria para alocarmos todas essas crianças lá no salão paroquial. Para fazer uma divisão das crianças, o correto seria a gente colocar
os bebezinhos lá no Pedro Batel. Porém, semana passada, o Pedro Batel foi roubado, furtado, né? Vocês viram que roubaram todos os fios lá e foi um horror. Enfim, nós já estamos dando prosseguimento para arrumar tudo, fiação, e está dando tudo certo. Então, ficou o seguinte, o nosso engenheiro fez um laudo, a vigilância também deu um laudo, atestando os problemas da creche, então toda a documentação necessária nós temos hoje para entregar para o promotor, tá? Então, o que a gente pode fazer? O berçário 1 tem 10 crianças, o berçário 2 são 36 crianças. Nós poderíamos alocar essas crianças por um período curto. Eu peço para vocês, no mínimo, 3 meses. Porém, vamos colocar um pouquinho mais, que a gente não sabe o que acontece no caminho. Então, no mínimo 6 meses para termos as crianças do berçário 1 e 2 lá no salão Pedro Batel. O salão lá tem 3 salas de aulas bem amplas, não tem ar-condicionado, mas nós vamos alugar aqueles ar-condicionado, como chama? O portátil, sabe? Os grandão, tá? Então nós vamos locar o ar-condicionado portátil, 6 ar-condicionados portátil, nós fizemos a listagem hoje vendo os preços lá e ficou em R$ 8.700, tá? A cozinha lá do Pedro Batel tá uma cozinha muito higiênica e dá pra gente cozinhar lá. Porém, como os alunos da creche já tem todo um cardápio, nós precisamos de comprar caixas. E essas caixas para poder levar, transportar para as outras crianças que ficaria ali no salão paroquial. Ali no salão paroquial, a nossa ideia seria alocar o maternal 1 com 57 alunos e o maternal 2 com 34 alunos. Ali nós temos 4 salas. O piso ali não está muito legal dentro das salas de aula, mas nós vamos comprar aqueles tatame para colocar no chão. Lá no outro também, porque às vezes eles vão para o chão, senta muito, e a questão também da friagem, né? Então nós vamos comprar para os 2 locais. Vamos alugar também os ar-condicionados portátil, ali para o padre e lá para o Pedro Batel, tá? Então é isso, sobre o transporte. O transporte continua a mesma coisa, tá? O transporte, forneceremos o transporte, a mesma coisa. Questão de alimentação. Alimentação, nós vamos fazer a comida lá no Pedro Batel, comprar as caixas, vai tudo separadinho para a gente poder servir lá no salão paroquial. Então a ideia hoje dessa reunião com vocês é que vocês entendam essa situação que nós estamos passando, que em 23 dias de governo não tem como eu entregar para vocês uma reforma, algo que vocês mereçam, que filhos de vocês mereçam. Eu sou mãe e eu, como mãe, não aceito colocar a minha filha num lugar daquilo. Então agora eu peço muita compreensão de vocês para isso, para que vocês visitem também os lugares que os filhos de vocês estão. As outras escolas municipais, nós não conseguimos fazer a reforma, por causa de tempo também. Então, as escolas, nós já vamos programar os projetos, tá? Que assim, nas férias de julho, a gente faz a reforma e já entrega início do volta às aulas no meio do ano para os outros filhos de vocês, tá? Agora tem uma outra questão. Como lá no Pedro Batel foi furtado a questão dos fios, não é possível a gente iniciar agora no dia 3 as aulas. Por quê? A prefeitura, ela necessita de mão de obra. E mão de obra, vocês sabem, está muito difícil. A gente tem uma empresa que presta serviço para nós aqui no município, que chama Classe A. Ela presta serviço de elétrica. Então, está fazendo sim a questão de eletricidade, tudo, mas a gente depende também de algumas adaptações, que é os bebezinhos,
eles necessitam do banho, tudo. E para isso eu preciso fazer uma adaptação lá no Pedro Batel, de puxar uma canalização e a fiação para não ficar fio exposto como era na creche. Então isso demanda tempo. Então eu pediria a compreensão de vocês, caso todos vocês aqui aceitem, a gente começar as aulas no dia 10. Então é uma semana só, mas só que a gente vai fazer assim ao máximo para oferecer excelência para vocês. Que eu sei que a gente, assim como mãe, como pai, a gente sai de casa, mas o coração fica apertado sabendo se o nosso filho está sendo bem cuidado ou não, né? Então eu gostaria de ouvir a opinião dos vereadores, gostaria também de ouvir a opinião de vocês, deixo aberta a palavra aqui para vocês, e o que eu hoje prezo é por cuidar de vocês, cuidar dos filhos de vocês. Então eu me coloco à disposição e aceito qualquer crítica, qualquer sugestão, porque eu acho que nesse momento agora é um momento de diálogo, é um momento que nós estamos aqui, um para ouvir o outro e chegar numa conclusão. Esse é o meu posicionamento. Eu gostaria de ouvir o posicionamento dos demais, nossas autoridades, e deixo aqui então, a gente toma uma decisão no final da nossa reunião, tá bom? Obrigado. Elas estão pedindo aqui para a gente ler o laudo da vigilância sanitária. O do Alex, depois ele vai falar um pouquinho, tá? Que é o do engenheiro. Aí ele vai falar um pouquinho para vocês, porque ficou bem extenso, né, engenheiro? Então tá bom. Vamos passar a palavra agora para o Conselho Tutelar. Simone. Boa noite, gente. Bom, eu, enquanto conselho e defensor dos direitos da criança e do adolescente, eu acho que a proposta é boa, é aceitável, porque a prioridade é a criança. Então, se é por bem dela, então eu acho que é válido. E acho que cada um deve pensar com carinho, porque a prioridade é das crianças, dos filhos. Então, vale a pena, gente. Eu concordo. Gente, boa noite. Meu nome é Karen, trabalho no Departamento de Educação e eu vou ler para vocês o ofício expedido pela Vigilância Sanitária, é o ofício 001 de 2025, respondendo o ofício enviado pela Prefeita Municipal. Então, no laudo, a Márcia, que é a coordenadora da Vigilância Sanitária, responde que o ambiente, a escola, a creche, precisa de providências e adequações, que são elas: providenciar cópia do laudo técnico dos bombeiros, providenciar LTA, cópia do comprovante da limpeza da caixa d'água, cópia do laudo de dedetização, providenciar o POP de limpeza do estabelecimento, providenciar manual de desinfecção das mamadeiras, cópia do comprovante de manutenção do aparelho do ar-condicionado, providenciar a retirada do espelho dos sanitários dos alunos, reparo do chuveiro dos banheiros dos alunos do maternal, providenciar o conserto dos vasos sanitários de todos os banheiros, providenciar o conserto do exaustor da área de manipulação, providenciar ventilação adequada para a área de manipulação, que é a cozinha, providenciar o reparo do teto do berçário 1, que se encontra com focos de mofo, providenciar reparo da tomada do sanitário dos funcionários, que se encontra com fiação exposta, providenciar conserto de fiação dos chuveiros das salas dos berçários, providenciar conserto de todo o telhado, infiltração em vários locais, inclusive. A estrutura física de uma creche deve ser segura, acolhedora, com iluminação e ventilação confortáveis. Informo que a creche EMEB Antônio Soares da Silva não possui licença sanitária. Sem mais para o momento, finalizo o esclarecimento da vigilância sanitária. Obrigada. Boa noite a todos.
Primeiramente, agradecer pelo convite, agradecer a presença de cada um também. Vou falar um pouco por parte da engenharia. O projeto dessa reforma, ele já tem um tempo que foi elaborado. Só que assim, por alguns questionamentos, ele não chegou a ser aprovado na dotação orçamentária, né? É um processo entre administrativo e legislativo. Ele começou a ser elaborado em 2023, encaminhado para a abertura de dotação em 2024. Até então não foi feita a reforma e se agravou. A situação da creche hoje, ela vai demandar uma reforma aí de um valor estimado de 700 a 900 mil reais. Por quê? A gente vai trabalhar com a reforma do prédio por completo. Até então a questão do bombeiro, LTA, são documentações que ela nunca teve, desde quando foi construída. O detalhe da obra: toda reforma vai se enquadrar dentro do projeto de proteção e combate a incêndio, vai dar mais qualidade de atendimento para nossas crianças. Até então, junto com a Débora, a gente fez uma reunião e optou por fazer a realocação dessas crianças, porque não tem como manter uma obra com as crianças dentro dessa edificação. Vai ser uma reforma com ampliação, então vai demandar prazo. Eu expliquei para ela, projeto não é da noite para o dia. Projeto a gente está com um estimado de 90 dias para concluir aquele projeto inicial, porque teve várias avarias depois que a gente montou esse projeto. Então vai uns 90 dias para projeto, e eu creio aí que mais uns 60, 90 dias para liberar o funcionamento dela. Aí eu faço o isolamento de todo o prédio e a gente entra com as ampliações das salas de aula. Por parte da engenharia, o que eu tenho a falar agora demanda tempo e projeto. A gente vai ter que ter um pouco de paciência e esperar a execução dessas obras aí. Obrigado. Oi, boa noite a todos. Eu agradecer a presença de todos. Dizer que eu tive do espaço ontem lá, fazendo uma visita. Hoje eu tive de novo, inclusive já começou a pequena reforma que tem que ter, para a gente poder conseguir um tempo para poder relocar as crianças do dia 10. É um espaço muito bom, muita gente não entrou lá dentro, não teve curiosidade de entrar, mas se puder, quiser ir visitar, pode ir, para ver que as salas são grandes, o espaço é grande, os banheiros vão ser adaptados perfeitamente para atender as crianças, e se Deus quiser, no dia 9, que vai ser no domingo, vai estar tudo prontinho para receber elas do dia 10 lá. Primeiramente, quero desejar uma boa noite a todos. E eu estou de acordo realmente, porque hoje fui fazer uma visita lá na creche, está mesmo precisando de uma reforma urgente. Teve sala lá que eu adentrei lá dentro com uma das funcionárias, está precisando de urgência mesmo. Então, bora para construção. Se precisar de mim, eu estarei aqui. Boa noite a todos. Obrigado, prefeita Débora, pelo convite. A necessidade hoje é de urgência a reforma da creche, e as nossas crianças podem ter um conforto melhor, que os funcionários também podem ter um conforto melhor para prestar o seu serviço. E é isso, se Deus quiser vai dar tudo certo. Em nome da prefeita Débora, a gente pede paciência também, que vai ser o melhor das nossas crianças nos futuros anos. Meu muito obrigado. Boa noite a todos. Eu também estou de acordo aí, né, com a iniciativa da prefeita Débora, porque eu não acho correto hoje as crianças do município de Serra Azul ficar numa sala onde não está adequada com as necessidades que eles precisam. E o que for preciso para poder de reforma, recurso para poder ajudar até ampliar, reformar a creche, pode contar com a gente. A
através das nossas relações aí com os políticos de Brasília, a gente vai estar aqui para contribuir com a melhoria das nossas crianças aqui do município e da população. Inclusive hoje, às 13 horas da tarde, eu tive em reunião com o representante do PSB, que é presidente do diretório, Matheus Tonello. A gente também já passamos para ele, né, uma demanda pedindo uma construção de uma nova creche aqui no município de Serra Azul, porque quando foi feito aquela, foi feito através da demanda que o município necessitava. Hoje a população cresceu, então é mais crianças que tem que ser atendida. Marcamos também, pedimos a agenda o Dr. Geraldo Alckmin, que é o vice-presidente, e vamos passar para ele a demanda de uma nova construção, de uma nova creche aqui no município de Serra Azul. Estava presente eu, o Alex e o vereador Faria. E do mais, se precisar de correr atrás de algum recurso, alguma coisa, pode contar com a gente, que a gente está aqui para o que for melhor para o município de Serra Azul. Boa noite. Eu sou a professora Rita, presidente do Conselho Municipal de Educação. Nós entramos para os próximos 2 anos. O Conselho é muito importante. Ele faz parte da educação, acompanhando todo o processo, desde a escola, o acompanhamento dos professores e o andamento da sala de aula. Para esses próximos 2 anos que a gente pegou, a gente espera estar realmente presente nas escolas, coisa que eu acho que faltava no município, então a gente espera fazer isso. E a primeira missão do Conselho foi essa audiência pública e de muita importância. Eu acho que nem tem que julgar aqui se as crianças vão permanecer na creche durante esse período ou não. A gente tem um laudo da vigilância sanitária, e esse laudo impossibilita totalmente as crianças de ficarem lá. Como que você vai manter a criança na creche se você tem um laudo que fala que a criança não pode ficar lá? Que a creche não pode acolher, não tem estrutura para acolher. Se você fizer isso, você está assumindo o risco, né? E é o que a gente não quer, colocar as crianças em risco. Então essa decisão ficou por conta do laudo, tanto da vigilância sanitária como o parecer técnico do engenheiro do município, que já passou mais ou menos para vocês o prazo para as crianças voltarem para a creche. O que eu queria passar para vocês como conselho, essa decisão não é tão simples assim. Os pais foram chamados aqui, porque tirar as crianças da creche e levar para um outro ambiente vai precisar de paciência dos pais, dos professores, da direção, muito acompanhamento do Departamento Municipal de Educação e do Conselho Municipal de Educação também. Você está tirando a criança da creche e você vai levar para um outro espaço, devido, lógico, à necessidade. Mas isso, assim, quando a criança chegar lá, como a criança vai chegar até o salão paroquial? Como que vai ser a saída da criança do salão paroquial? Tudo isso tem que ser visto, né? Vai ser o ônibus da prefeitura, vai continuar pegando nas casas e vai deixar no salão paroquial? Como vai ser a saída do salão paroquial? A rua ali de frente do salão paroquial é uma rua principal, é uma rua com grande movimentação. Como vai ser a saída e a colocação dessas crianças no ônibus? Como vai ser todo esse acompanhamento? Então o que a gente quer? Só ajudar, mas ajudar a pensar e deixar vocês cientes de tudo que vai acontecer depois. Todo esse processo que vai precisar muito, muito do apoio dos pais. De vocês aconselharem, de estarem lá, de dando dica, para durante esses meses a gente tentar fazer esse processo o melhor possível. As salas de aula do salão paroquial, eu conheço, eu já fui em reunião no salão paroquial, não são salas de aulas de escola, não tem tudo aquilo que a gente precisa para a sala de aula, então vai ser toda uma adaptação, que vocês precisam estar cientes do que está acontecendo, para que depois vocês possam nos ajudar a Débora, que está com muita boa vontade, o Departamento Municipal de Educação, os vereadores aqui, nos ajudar para que esse processo aconteça da melhor forma possível.
Tá? O que você tem, por exemplo, na creche? Você tem todo um espaço de brincar para a criança. Você está levando para o salão paroquial. Vamos pensar então, como adaptar esse espaço do salão paroquial e do Pedro Batel para que a criança tenha esse espaço do brincar. Além de toda a parte de higienização, como a Débora falou do banho. Como nós vamos fazer isso? Então precisa sim da opinião de vocês. Daí a audiência pública. Esse momento que você tem para falar, para aprovar, para fazer sugestão, para que depois, durante o processo, você possa apoiar. Né? Cobrar sempre, estar ali junto, mas possa apoiar. Porque não é fácil. Né? Levar as crianças para um outro espaço, levar os professores para um outro espaço. Até os professores poderiam falar também. Que, por exemplo, os professores estão acostumados a trabalhar na creche. Eles vão trabalhar em outro espaço. Eles estão acostumados a trabalhar junto. Eles vão trabalhar separado. A gente vai ter criança que vai, professores que vão trabalhar no salão paroquial e professores que vão trabalhar no Pedro Batel. Então é toda uma estrutura que se muda. Entendeu? Devido, reafirmo, não estou falando que não tem que acontecer, precisa acontecer. É a necessidade de acontecer. O que eu quero é só passar para vocês a necessidade de entender todo o processo que vai acontecer depois. A previsão, até que todo o plano da engenharia seja aprovado, até que a reforma seja feita, eu imagino no mínimo 9 meses. 9 meses vai representar mais ou menos mais da metade do ano letivo. É lógico que tem a previsão também que pode acontecer de ser antes, mas a gente tem que estar ciente. Vocês que são pais têm que estar presente, tem que dar a sugestão, tem que dar a sua opinião, tá? Para que a gente acompanhe esse processo depois, para que ele se torne o mais suave possível para a criança, para os pais, para a família estar lá. Tá? A gente tem um diretor. Como vai ser o diretor? Né? Aonde ele vai estar? Ele tem 2 espaços. Ele vai estar ali no salão paroquial, o diretor vai estar lá no Pedro Batel. Onde vai estar o diretor? Entendeu? Então toda essa parte a gente tem que pensar junto. Por isso a opinião de vocês é importante. Por isso o conselho está aqui presente, porque o conselho vai acompanhar também. Nós vamos assumir o compromisso de ajudar os pais, de ajudar a administração e o departamento de educação para tornar todo esse momento para as crianças o menos estressante possível. Tá? Então eu peço o apoio de vocês e já comprometo com vocês de ter sempre presente ali o Conselho Municipal da Educação, naquilo que vocês precisarem, para que a gente torne esse momento, que não é fácil, o mais suave possível para a criança. E deem sim a opinião de vocês. Ela é muito importante agora. Ela tem que acontecer nesse momento, aonde tudo vai ser preparado para acontecer. Tá bom? Eu agradeço a atenção de vocês. Obrigada. Agora eu gostaria de ouvir a opinião de vocês, pais. Tem um pai ali que quer falar? Qual o tipo de fiscalização? Vigilância sanitária? Ele quer saber quem é o órgão responsável e por que só agora foi levantado essa questão da creche, tá? Então, assim, nós temos um conjunto, vigilância sanitária,
Mas quem? Me ajuda aí, na prefeitura? A engenharia, o jurídico, e o responsável de tudo isso é o prefeito. O prefeito, ele tem que zelar pela população, tá? Então, assim, o senhor fez uma pergunta difícil agora, né? Você sabe informar isso? O conselho, ele vê questão de obras, alguma coisa sobre visitas? O Conselho Municipal da Educação era outro. Esse conselho que entrou agora, ele foi eleito para início de 2025. Mas nós tínhamos um conselho. Nós tínhamos um Conselho Municipal de Educação, vigente em Serra Azul, tá? Isso, nós tínhamos. Como tínhamos uma administração pública em Serra Azul também, né? Mas, felizmente, agora a Débora entrou e foi ficar a par da situação e viu. Mas o Conselho Municipal de Educação, que estava na época, ele poderia ter notificado, poderia ter ido atrás também. Assim como os demais órgãos da prefeitura, da gestão anterior, que poderiam ter visto isso também. Nós, vereadores, isso aí eu falo com propriedade. O André está aqui, o Breu é um ex-vereador, e eu falo com propriedade que eles, às vezes, tentavam entrar dentro de prédios para fiscalizar, e eles estão sendo processados hoje por isso, porque eles não podiam fiscalizar. Só que nesse momento a gente não está aqui para achar culpado, a gente não culpar ninguém. Então, assim, vamos começar agora. Agora, pode responsabilizar eu, prefeito, eu vou fiscalizar isso. Mas agora, a gestão 2025, nós escolhemos pessoas de total competência. É o local. Não, ela está falando. É acústica, aqui não tem acústica. Quando faz evento? Eu não soube dar uma resposta. Se o nosso Jaciro consegue melhorar mais? Mas a partir de agora, eu sou responsável. Você pode me responsabilizar junto com os vereadores presentes. Tenho certeza que também são responsáveis por isso, tá? Mas eles terão acesso a todos os departamentos e pode responsabilizar a gente a partir de agora. Algum pai, alguma mãe quer falar alguma coisa? Mais alguma coisa? Você. Ela quer saber sobre câmeras de segurança. E isso também é uma coisa que já aconteceu, coisa que deixa a gente de cabelo em pé, né? Ali no Padre, a gente não consegue colocar câmeras agora. Por quê? Tem toda aquela coisa de instalação. Inclusive, eu cheguei e falei para o promotor o seguinte, falei, ô doutor, eu não posso pegar os ar-condicionado que está lá na creche e descer para o salão paroquial, assim que acabar de usar eu volto para a creche? Ele falou assim, se você fizer isso, você está presa, porque isso daí dá improbidade administrativa. Então assim, mas eu não estou levando para minha casa, queria colocar lá, mas tudo bem, não posso. Agora a questão da câmera ali no salão paroquial não é possível. Lá no Pedro Batel, lá é possível porque lá é um prédio nosso, do município. Tá? Então lá no Pedro Batel, que é o berçário 1 e 2, vai ter
ali no maternal, infelizmente, a gente não consegue por ser um prédio da igreja, né? Mais alguém quer falar alguma coisa? Nós fizemos agora a contratação de estagiários. Eu fiz uma exigência agora, que o pessoal do terceiro colegial deve estar até um pouco chateado comigo, mas eu peço que tenham paciência. Os filhos de vocês ficam na creche integral e quando eu cheguei, eu vi algumas meninas jovens dando banho, no trabalho infantil, dando banho em crianças. Se machuca o teu filho, como você vai responsabilizar aquela menina? Não tem como. Então eu fiz uma exigência, agora, nesse momento, a gente está contratando estagiários que estão cursando ensino superior ou técnico. A galera ficou muito animada porque antes a gente pagava R$600. E isso vocês sabem que não dá para... A gente pagava não. A gestão passada pagava R$600. Nós aumentamos para R$1.200 por 6 horas. E por 4 horas, R$900 de ensino superior. Ensino técnico é R$900. Tá? Então eu fiz essa exigência, porque uma moça, quando ela está cursando, uma moça ou um rapaz está cursando uma faculdade, ele tem um sonho e tem uma responsabilidade. Então, se ele errar, eu tenho de quem cobrar. Porque não é possível que ele não vai querer concluir o diploma dele, né? Então, essa foi uma exigência agora, por esse momento agora, só também para estimular nossos jovens a estudarem, tá? E aí você me perguntou a respeito de segurança. A questão da segurança, nós contratamos agora 38 estagiárias para a creche. Então, todas com capacitação, tá? Nós temos também as professoras. A Rita colocou em questão aqui a respeito de diretora. A Flávia vai ficar responsável pelo maternal 1 e 2, que vai ser ali no salão paroquial. E a Alexandra vai ficar responsável, levanta aí, Alexandra. A Alexandra vai ficar responsável pelo berçário 1 e 2, meio período, porque a Alexandra hoje, ela está lá na escola na Ilca, né? E aí ela vai vir para ficar meio período responsável pelo berçário. Mas, peço para vocês pais, sejam presentes. Não tem dessa. Agora, o que a gente pede assim, às vezes quando eles vêem vocês, eles querem ir embora. Então a gente fica coração a mil, mas seja presente, entra lá dentro, dá uma voltinha. Não vai trabalhar à tarde? Vai lá ajudar a gente. Passa lá, dá uma mandada para ver como é que seu filho está sendo cuidado, né? Então, eu peço isso para vocês, que vai ter sim a segurança. Uma pergunta jurídica é essa. Voluntariados, a gente pode? Não. Por enquanto não. Na limpeza a gente aceita lá, para ir lá ajudar a gente a limpar o salão, porque nessa semana agora vamos limpar, vamos inclusive cortar uma planta lá do padre, mas o padre me xingou, gente do céu. Foram lá limpar, capinar uma, ele cortou, nossa, né Mira? Nossa. Mais alguma pergunta? Mais alguém? Mais alguém? Tudo bem então para vocês começarmos as aulas no dia 10? Tudo bem? Então, diante essa audiência pública, eu decreto interditada a creche Antônio Soares da Silva. Tá bom?